gente! Estou aqui brilhando de vida para mais um episódio do Além do Mais podcast. E hoje, né, Mariana, a gente tem uma figura mega especial, uma figura pioneira e arrojada. Imagina em 2008 empreender com sustentabilidade, investindo efetivamente em responsabilidade social. Não que seja uma tacada de marketing, não, na gestão. E além disso, em 2008, quando o forte do comércio eram lojas físicas, ele dá um passo inusitado, eu diria assim, pela época, de montar um e-commerce. Só que não foi concomitante, não. Ele iniciou com o e-commerce. Eu não é um pioneiro, um gestor arrojado? Muito arrojado e com uma história muito bonita que a gente vai contar aqui. Fala, turma, Mariano na área. Antes da gente apresentar quem tá aqui, quero fazer o merchan inicial, né, Desirê? Tá certo. Que é o Paga Nós. Show me the money. Show me the money. Esse episódio, ele é um oferecimento da Araújo Miranda Consultoria, minha consultoria voltada para empresas que empreendem no mercado público, querem participar de licitação, então tem várias soluções lá que a gente oferece. E também pela Mais Comunicação, que é uma agência de marketing 360. E me explica, fala melhor você, Desirê, o que é uma agência de marketing 360? Mariano, uma agência de marketing 360 é a minha agência Mais Comunicação, que é uma agência que ela implementa um trabalho no ecossistema da empresa. Ela entende todos os pontos. Então, o meu foco não é marketing digital ou offline. O meu foco vai além, vai ao departamento comercial. Bacana. Tanto no atendimento no lead, como no atendimento ao cliente e no endomarketing. Então, eu vejo o negócio dentro desse ecossistema, porque, para mim, o resultado palpável, tangível, assertivo tem que ser visto, tem que ter um overview maior. Chique. É isso aí. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais da Araújo Miranda Consultoria ou da Mais Comunicação, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar lá e vai conhecer um pouco mais desse trabalho, tá? E, para começar, hoje nós vamos conversar com um jovem empresário, como a Desirê falou. Um bebê. Que já foi alvo de matéria na Veja, na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios e em muitas outras publicações, porque, de fato, ele conseguiu realizar um grande feito. Ele pegou, Desirê, a paixão que ele tem pela arte, pela cultura, pela liberdade de expressão e construiu um negócio de camisetas estampadas que já chegou a faturar 30 milhões de reais. Eu estou falando do Bruno Imbrizzi, que em 2005 deixou Além Paraíba, é uma cidade aqui próxima a Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, veio estudar em Juiz de Fora na Faculdade de Artes da UFJF e, enquanto ele ainda estava na faculdade, teve a ideia que mudaria a vida dele. Fundou a Chico Rei, que é uma marca de camisetas com estampas criativas que chega a vender mais de 300 mil peças por ano pela internet. Seja muito bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pela apresentação. Ficou bonito. Vai, Andréa Nascimento. Andréa Nascimento, nossa produtora. Ela escreve com a boca. Não, ela escreve com o coração. Não com a boca, porque sai assim. Sai rápido. Bruno, pra gente começar, conta pra gente de onde nasceu essa ideia de montar uma empresa voltada com essa pegada sua, assim, que é a Chico Rei. Vamos começar do começo. De onde que veio isso? Veio da minha infância. Você falou de Além Paraíba. Minha mãe tinha em Além Paraíba uma confecção. E eu costumo dizer que o cheiro da malha me atraía. Olha. E até hoje o cheiro da malha me atrai. Então, construir um negócio que tivesse relação com a fabricação de roupas foi quase um caminho natural para mim. Com o tempo eu percebi que essa relação técnica vinha da minha mãe e a relação criativa vinha do meu pai. Embora meu pai fosse bancário. E daí surge lá atrás, de uma forma inconsciente, o desejo de trabalhar com a confecção, mas também o desejo de estar à frente de um negócio, de estar liderando um negócio que eu pudesse acreditar e que eu pudesse ter a liberdade de construir o que eu acreditava. Então, a Chico, eu fazia faculdade de artes na Federal de Juiz de Fora, e eu procurava produzir em larga escala o que eu criava. Então, a forma de encontrar essa produção em larga escala através da moda foi um encontro bacana.
era a forma de produzir centenas, milhares de peças através de um desenho criado. É claro que naquela época eu produzia pouco mais de uma dezena, mas que entendia o potencial desse crescimento. Assim. E assim, eu não consigo dizer racionalmente, eu quero ter uma empresa, mas eu sabia que de forma inconsciente, o que eu trilhei até hoje já era desejado. Quando me perguntam, até você esperava chegar até hoje? Não, porque eu espero muito mais. Bacana. Eu só não sei o que eu espero, mas a sensação que eu tenho é que o que eu vou construindo, é que eu vou trilhando, já foi desejado. Não necessariamente de forma consciente, não de forma planilhada, mas foi desejado, foi sonhado. Você enxerga assim um horizonte de crescimento ainda. Ele tá na sua vista ali, como se fosse um comandante no barco. Você tá vendo o horizonte. Engraçado, a sensação que eu tive é que ele não enxerga, ele sente. Boa. Tem um professor meu de geografia, quando eu estava no 3º ano, que ele dizia que o horizonte devia ser como o mar. Quando a gente está navegando no mar, a gente consegue até a hora que o mundo faz a volta, para quem acredita que a Terra não é plana, até o momento que a Terra gira, a gente consegue enxergar 8 quilômetros. E se você for navegando, quando você chega nesses 8 quilômetros, tem outro 8 quilômetros pela frente. E o horizonte devia ser assim, sempre alcançável, mas sempre ampliado. Então, quando eu chego nesses 8 quilômetros, eu já tenho outro 8 quilômetros pela frente. Esse foi o melhor professor que eu tive na vida e provavelmente um dos maiores ensinamentos que eu tive. Muito bom. Tá maluco, essa frase já vale o podcast. Que lindo, verdade. Não é minha, é do meu professor. Muito bacana. E dentro desse seu sonho, desse seu sentimento, lá atrás, quando você começou, você tinha que botar a mão na massa e ser prático. Tinha que ter investimento. Como é que foi do sonho ao início dessa realidade? Tá, botar na massa, a mão na massa eu ponho até hoje, né? Isso não é puramente de início. Mas eu sempre fui muito do fazer, do executar. Naquele momento, tinha um Banco Real. E o Banco Real, se não me engano, foi comprado pelo Santander. Sim. O Banco Real, ele dava uma linha de crédito para mim, na época, de R$400, que eu podia pegar esses R$400 e se em até 10 dias eu pagasse, eu não pagava juros, eu só pagava IOF por aquilo. Esse foi o meu primeiro financiamento. Eu pegava R$400, era tempo de eu comprar a malha, fabricar e conseguir vender antes de dar os 10 dias. Na pressão. Essa foi a primeira forma de investimento. Era um negócio pequeno. Mas você iniciou produzindo com a sua mãe? Não. Nessa época, minha mãe já não tinha mais confecção. Eu fui procurar aqui em Juiz de Fora lugares, rodava a cidade com a mochila. Minha produção cabia numa mochila. Então, era uma mochila dentro de um ônibus e procurando confecção, estamparia. Então, tinha que procurar a pessoa que cortava, a pessoa que estampava, a pessoa que fechava a camiseta, para então depois vender essa peça. Então, eram parceiros locais, pequenos também, que resolviam minha vida. Bacana. Você sabe que na faculdade de Direito, eu e um amigo, no primeiro ano, passando aperto para poder pagar, a gente fazia camisas. Aí eu buscava camisas que tinham a ver com uma coisa de direito, aí fazia esse rolê seu aí, de ir atrás de uma malharia, produzir, botava na sacola e a gente tentava vender no intervalo. Aí daí a pouco a gente começou a encontrar, a gente não conseguia vender muito, cada um voltado de um jeito, a gente achou um cara que vendia pra gente. Quase virou um negócio. Só que aí a gente não deu o próximo passo. Essa criatividade que você tem, geralmente ela tá muito distante de empreender. Ou a pessoa é muito criativa, ela tá ali se dedicando à mente criativa dela, às ideias, ou ela é uma executora de montar um negócio, tem um pouco, como é que você me chama, de racionalidade. Você parece que tem esses dois, porque você consegue ser criativo e consegue pensar empresarialmente, né? Para empreender tem que ser criativo pra caramba. Acho que a gente... É porque a gente tem, às vezes, o entendimento de que criativo está quase relacionado puramente a artes, né? A pensar artes plásticas, cinema, teatro, música. E algo que a gente traz muito hoje na Chico é o entendimento que ser criativo, você tem que ser criativo em qualquer espaço. Acho que o se transformou num grupo, né? E aí depois, acho que durante esse papo a gente vai falar sobre esse grupo. E esse grupo, ele é norteado por criatividade, tecnologia e borogodó. E eu trago isso muito pro meu time, dentro da operação, dentro da fabricação, ou seja, corte, estamparia, impressão digital, serigrafia, tecnologia. Pô, criatividade é norte pra gente.
E pensar algo novo é norte pra gente. Então, eu não consigo enxergar a criatividade distante do empreender. Assim como também empreender, não necessariamente eu entendo que seja sempre uma veia de gestão puramente. Eu mesmo não me considero como uma super veia de gestão, pelo menos no início da minha história. Eu tive momentos na minha vida profissional que foram me forjando dessa maneira. Eu tive muita participação do Sebrae. Eu fiz tudo quanto é caralho de curso do Sebrae. Eu participei do Empretec. Depois eu acabei entrando para a Rede Endeavor, que também eu acho que foi um momento, eu acho que talvez mais atual, que eu entendo que foi uma grande virada para mim enquanto gestor. E eu tive a sorte, tenho a sorte de trabalhar do lado de gente muito competente. E através deles, eu fui me construindo enquanto gestor, talvez por necessidade. Porque se pensar sobre a minha história, a minha construção, ela certamente, a fonte que ela bebe é do criar. Do desenvolver. Eu passei uma temporada sem estar à frente dos novos produtos da Chico Rei. E ultimamente eu tenho trabalhado muito sobre esses novos produtos e tem sido uma paixão. E eu tenho visto assim, o que é, de fato, trabalho em relação à necessidade, a ter que gerar alguma ação, do lado e do outro lado, que é trabalho junto com paixão. E eu percebo que o criar, que o pensar em novos produtos ou pensar novos negócios é o que me faz ter paixão. Mas não desassocia um do outro. Mas você já até pulou para frente, eu quero voltar lá no início, em 2008. Qual foi o recurso, com que recurso você começou? E pontuando, só para eu não esquecer, essa sua frase me marcou muito, porque chega um momento que às vezes você se reinventa voltando à raiz do seu negócio, da onde você saiu, que era a sua alma que estava ali, o seu propósito. Você vai crescendo de tal forma e você acha que é o Superman. Você tem que pegar todas as etapas da operação em si. E não. Às vezes você, com pessoas competentes e de confiança, elas pegam a operação e você volta para onde? Para novos produtos, para criatividade, que é a sua mola propulsora. Isso é muito legal. Mas com quantos milhões de reais você começou o seu negócio em 2008? A primeira verba que eu tive foram os R$400 do Banco Real que eu tinha para Não, mas fazer. Na sequência aí, você pegou um dinheiro emprestado, que eu sei. E aí na sequência, eu não me lembro qual é a sequência exata, mas eu tive um irmão que me ajudou nesse processo. E eu falei, cara, eu preciso de uma grana para comprar malha. E era uma grana realmente muito pequena, que depois eu falei assim, cara, não consigo te pagar não, vou te pagar em partes da minha empresa, para você entrar com isso. Primeiro modelo de equity. Equity raiz mineira. Pois é, e aí, naturalmente tive uma ajuda do meu pai naquele processo, mas quando a gente pensa em valores para começar um negócio, hoje, quando a gente enxerga a história, não é um valor nem um pouco considerável. Mas fala. Oi? Não, eu só não me recordo. Você até então me ajude, por favor. Cadê? Peraí. Essa aqui é a rainha do Andréia, cadê do você? jornalismo. R$5.000. Então, eu acho que talvez esteja a soma de tudo. Pouco, se você nada, né? É nada. É nada pro negócio. É nada pro negócio que ele começou. A gente... Pode falar, manda. Mas e aí? Não, assim, eu não acho pouco, não. Eu acho um bom dinheiro. Especialmente pelo momento, assim, porque não era um projeto que tinha algo tão claro pelo que vinha pela frente. Não tinha nada bem desenhado, não tinha algo bem estruturado. E porque eu não gosto de trazer, às vezes, a sensação de que eu fui um super-herói com a grana, o tamanho da grana que eu tinha naquele momento ali. Não, eu entendo, mas eu acho que você fez um milagre, porque para manter o teu negócio, você precisava de capital de giro. Então, se você não tem, por muito ou pouco, para inserir no negócio. Eu acho que também tem um movimento ali de momento de vida também que me permitia isso, né? Eu era muito novo, eu não tinha... toda a grana que eu trabalhava era para o negócio. Eu tinha um suporte familiar que me permitia isso e que eu sei que isso é raro. E que eu sei que isso para empreender, e pensando especialmente num país como o nosso,
eu sei que é raro. Então, eu gosto de tratar isso como eu entendo que é um valor em relação ao que a empresa se tornou pequeno, mas eu sei que foi Difícil. absolutamente necessário, absolutamente crucial para isso acontecer. Não só o valor, mas a estrutura que eu tinha Bacana. em casa. Né? Eu acho que isso é importante. Eu não gosto daquele discurso de, tipo assim, eu empreendo desde meus 10 anos, não sei o quê, porque eu vendia bala na porta de casa, Não, eu acho que eu sou realista com a realidade do meu espaço, a realidade da minha cidade, do meu estado, do meu país. Então, acho que eu tive uma grande sorte, eu consegui aproveitar aquele momento. O empreendedor brasileiro, em regra, é um empreendedor que ele, assim, a gente conversa com várias pessoas aqui, todos eles começam bem assim, mais na coragem, mais no ímpeto de empreender do que propriamente num planejamento estratégico, mais do que em ter recursos e juntar dinheiro. O que precisa muitas vezes é a vontade de fazer e a execução, é fazer. Sim. E o que eu percebo na sua fala é que você tinha um sonho, tinha uma ideia e você executou essa ideia. Isso é legal, a gente... Não estou te colocando lá no pedestal, mas estou reconhecendo o seu mérito no sentido de que você conseguiu ir além da ideia. Quantas pessoas param na ideia? Sim, sim. Né? Eu acho que tem algo relacionado também à idade. Quando a gente é mais novo, a gente se sente dono de mundo, né? A gente se sente poderoso e vai construindo. E a gente tem menos medos. E daí, quando eu olho o que eu fiz lá atrás, eu falo assim, pô, que bacana eu ter tido a coragem para fazer algo que eu não tinha a mínima dimensão do que eu tava fazendo. Que eu não tinha medo do que eu tava fazendo. Eu lembro que o primeiro desafio que eu tive com a Chico Rei foi fazer um desfile. Tinha um evento maneiríssimo de moda em Juiz de Fora, e daí teve a oportunidade de construir um desfile para Chico Rei. E quando eu fui fazer o desfile, eu não tinha mínima dimensão de diferença de malha para tecido. Eu não sabia como fazia nada, não tinha entendimento. E fui lá e fiz algo bacaníssimo e deu super certo. E eu falo, pô, que legal essa coragem da juventude, assim. E depois eu entendo que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai trocando essa coragem, talvez por... Experiência, talvez um pouco mais de planejamento. E às vezes eu tento captar essa minha coragem lá de trás. Que ela não quero perder nunca. Ela não quero... E o medo paralisa, né? É verdade. Então, quando a gente começa novos negócios, eu falo assim, o que vai ser dele? Assim, eu falei, pô, eu não tenho a resposta exata, mas o medo justamente não vai me paralisar. Pô, eu fico feliz demais. Falo assim, não é o ponto a minha maturidade não tá matando a coragem que eu possa ter, sabe? Então, acho que isso lá atrás também era muito rico, assim, o não ter medo. E é algo que eu dialogo muito sobre a juventude atual, né? Porque lá atrás, a gente não tinha uma crítica pronta a cada segundo. Porque hoje, especialmente por conta de redes sociais, por conta da interação do universo online, a gente vê uma galera super ansiosa, uma galera super preocupada com o que A ou B vai pontuar, o que A ou B vai achar do seu negócio. E as pessoas travam mesmo, né? E quando eu vejo jovens com um potencial absurdo não enxergando isso, eu penso que tem muito a ver com a nossa época vivida atual também. Acho que lá atrás eu não tinha esse medo. Eu não tinha esse medo de como é o julgamento, de cancelamento. Não existia essa expressão, né, pra gente. O cancelamento, como a gente entende hoje, não existia. E eu acho que hoje criam-se barreiras, falando pelo lado psicológico, muito maiores do que tinha lá. Então, essa barreira que você falou, te complementando, me perdoe te interromper, é que você falou assim, né? É muita gente que fala que se bota ele como herói. Empreender é fácil, é só você fazer, é só você está muito na internet. Também cria uma ideia, porque não é fácil empreender. Você precisa de garra, você precisa passar por muitas dificuldades. Você vai tentar vender 100 vezes, vai conseguir uma, então são 99 nãos que você tem que vencer todos os dias. O ponto que ele falou é o seguinte, eles têm medo de encarar o fracasso diante dos outros. Aí já dá aquela paralisada. E eles querem umas coisas rápidas demais. E esse mundo instagramável, ele não existe.
É falso. Aí você cria pessoas menos arrojadas. Mas no seu jovial arrojo da época, você chegou a fazer algum tipo de planejamento, planilhar, onde você quer chegar, oncotô, poncovô? Você chegou a fazer isso? Não. Foi feeling e luta, suor? Eu acho que eu não tinha um tamanho para ter essa preocupação. Seria muito papel escrito e pouca prática realizada através daquele papel, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa dimensão do... eu não quero ficar levantando bandeira para o não planejar. Só quero levantar a bandeira para qual que é o tamanho do seu negócio, qual que é o tamanho do seu sonho daquele momento, assim. De fato, para você fazer um negócio, ainda que pequenininho, local, com seus amigos, você precisa de tanto planejamento ou você precisa botar isso na rua? Sabe, eu sou muito do bota na rua. Bota lá, ajusta enquanto estiver andando, corrige. Eu não tô falando isso para um big negócio. Eu não vou buscar captação de milhões para um negócio que eu não sei o que vem pela frente. São momentos diferentes. Naquele momento, era um negócio muito pequeno que se desse ruim, dava ruim só para mim. Não era... Então, assim, o risco Pro era... Banco Real. Não, ele nunca é ruim para banco. O banco é igual cassino, nunca perde. Então, eu acho que tem a ver com o momento. O momento que eu vivia, o único risco ali era para mim. Então, eu tinha essa consciência também, que é diferente de hoje. Quando eu vou começar um novo negócio, hoje, é óbvio que eu vou estruturar, eu vou desenhar, eu vou entender o que vem pela frente. Até porque você já validou hipóteses, né? Você experimentou. Sim. Bacana. E aí, daí para frente, você planeja. Por que eu falo isso? Porque eu me identifico com você. A gente estava conversando antes, a gente, eu ainda colei da mesma colônia espiritual, né? Que poderia ser um pouquinho mais, né? Arrojado nesse sentido. Não, mais arrojado não. Mais metódico, digamos assim. Zero metódico. Pois é. E aí, vem essa demanda do planejamento estratégico. E numa reunião hoje que eu estava, até de negócio, falando sobre isso, eu entendi o motivo, que eu acho que você vai se identificar. Quando você põe um sonho muito longe, eu sei que é legal você sonhar, não tô também defendendo nenhum lado nem o outro. Mas quando você põe aquele sonho tão grande, parece hipotético para mim, tô falando de mim, tá? Hipotético no primeiro momento, eu posso vou chegar ali, tá? Mas se você partir o meu sonho e for mais imediatista, aí é quem tem TDAH, tem muito isso. Que eu fiquei sabendo nessa reunião que eu tava online. Diogo. Você, ao invés de você mostrar o livro inteiro, você corta por capítulo, por história, que você absorve melhor, aquilo te motiva. É essa a sensação que eu tenho com planejamento estratégico. Eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas eu tenho esse impasse. Você precisa de pequenas vitórias para poder sentir o processo. É o que você entende. Não entendi. Não fez sentido? Não. Tipo assim... Adorei. Eu e você, a gente já se conhece. Quando eu vou me colocar para fazer um planejamento estratégico, eu tenho muita dificuldade, porque é muito a longo prazo, mesmo 10, 5 anos e tal. E aí eu tenho que saber onde eu tô, para onde eu vou, para que lado eu vou. Se eu fizer mini planejamentos momentâneos, que não é o correto, eu me sinto mais adepta, mais adequada. Para mim é mais fácil. Entendi. Você sente isso? Mas ainda assim é um planejamento, né? Só mas muda pouco. o temporal, mas ainda assim é planejamento. Muito pontual, você não entende o nosso planejamento. É feeling, vamos fazer isso. Pronto, que planejamento. A gente é assim. Aí não é planejamento. Planejamento. Falando de falta de planejamento, mas com planejamento, o seu negócio começou há 15 anos atrás, 2008. E você já inaugurou ele fazendo um e-commerce. E na época nem tinha tanto e-commerce ali. Talvez tinha um eBay, sei lá, mas não tinha uma coisa nesse sentido. Eu me recordo que lojas de camiseta tinham 2. Que eu fui rastrear, eram 2 lojas de camisetas. Hoje, certamente, são algumas dezenas ou centenas de milhares. E que bom, acho isso muito bom. Eu vibro com isso. Quando eu comecei esse desenho de negócio, eu queria muito olhar para multimarcas e vender para multimarcas. E aí, o primeiro ponto foi vender para algumas multimarcas uns produtos, e eu tinha que falar que eu era de São Paulo, porque na região não valorizava um produto que era de Juiz de Fora. Mas ainda assim eu tinha muito problema. Acontece muito isso ainda, tá? Ainda assim eu tinha muito problema com pagamento, assim, eu não recebia das multimarcas. E aí
não ia dar pra pagar meus R$ 400 do Banco Real. E daí eu era estagiário como web designer no Zine Cultural, aqui de Juiz de Fora, então eu já tinha entendimento sobre desenvolvimento de páginas. Eu falei assim, poxa, acho que rola levar o negócio para este universo online. E eu me recordo que naquele momento estava existindo um boom muito grande de e-commerce. Mas falar e-commerce para moda era algo muito complicado ainda. Como Tinha que eu muito compro? marketplace, não? Eu acho que tava bem a gente inicial isso aí, tinha 2008. Pô, Não, Mercado Livre, certamente. Assim, eu era muito jovem em 2008, né? Porque, Assim, uma coisa é você comprar do marketplace, porque aí dá confiança. criança Outra coisa é você nessa botar o seu e-commerce no ar. Eu acho que foi esse ponto que me chamou a atenção na nossa história, porque quando a gente começou a desenvolver lá, quando eu lancei o site, eu falei assim, porra, vou ganhar dinheiro pra caralho, velho. Vai chover de cliente. E passou 2, sei lá, passou 8 dias e nenhuma venda. Mas a primeira venda foi para um cliente em Recife. E aí eu pensei, poxa, um cara que não sabe quem eu sou, não conhecia minha empresa até agora, porque ela não existia. Ele coloca uma grana no meu bolso e acredita que eu vou mandar esse produto para ele. Eu falei, esse negócio vai dar pé. Deu pé. Nessa ideia de acreditar que, olha, eu te confio uma grana minha, que você vai entregar um produto. Eu trago isso muito pro meu cliente, pro meu time hoje, em relação ao nosso cliente. Eu confio no cliente. Por exemplo, troca. Eu te enviei um pedido. Seu pedido tem defeito? Eu não espero você devolver o produto para então fazer a troca com defeito. Poxa, fica com o produto aí, eu vou te mandar um novo. Por quê? Porque eu acredito que você está falando a verdade. Caraca. Então eu preciso acreditar no cliente. Por quê? Porque lá no primeiro cliente que comprou da Chico Rei, ele acreditou na gente. Então é uma cultura nossa do acreditar. E isso vem lá desde o D1 da Chico. Isso aí no mundo de hoje seria... Desculpa dizer. Isso no mundo de hoje seria validar um negócio. Ele validou o negócio e a partir dali ele já plantou a semente da cultura deles. Ele criou autoridade, mas e a sua inadimplência com a confiança? É grande? Como é que é a sua inadimplência? Não existe, né? Não? Hoje. Não existe. Não. Na época, por exemplo, inadimplência, na hora que a pessoa for comprar, eu troquei a palavra, e você, de repente, não entregar, como é que eles geraram essa confiança naquele início seu? Poxa, a gente sempre entregava, esse é o primeiro ponto, né? O segundo você precisa gerar material, você precisa gerar conteúdo para a pessoa acreditar que você existe, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos 3 lojas físicas, aqui em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Tiradentes. Muito além das vendas locais delas, a garantia que nós existimos para o cliente novo, elas são valiosíssimas por isso. Poxa, Chico Rei hoje tem 600 mil clientes. Não tem uma cidade no Brasil que eu ande que eu não veja Chico Rei. Isso é fabuloso. Mas ainda a gente tem algumas milhões de pessoas que não nos conhecem. Que Chico Rei é uma palavra nova para ela, é uma marca nova. Então eu preciso criar essa autoridade, eu preciso construir elementos que mostram, olha, eu existo. Se der algum problema, você sabe onde me procurar, sabe? Você sabe o endereço da minha casa. Então esse E eu acho que independente do tamanho da marca, sempre a gente vai precisar construir essa autoridade. Sempre vai ter um cliente novo que precisa entender que nós somos confiáveis. Você é bem do mineiro, né? Você sabe onde eu moro. O mineiro, eu faço negócios no Brasil também todo. E eu sempre ouço falar assim, o mineiro dá pra confiar. Eu falei, dá. Porque você sabe onde eu moro. Assim, a gente tem essa identidade de ser confiável e a gente fala isso, né? De saber onde eu moro. E eu acho que tem algo de mineiro também que eu acho que discordo um pouco, que mineiro é desconfiado. Eu acho que mineiro é tão aberto. Sim. A gente é tão aberto pra confiar, pra bater papo, pra tanta coisa. E eu acho que a gente faz isso muito bem. Você vai, é acolhedor. Você vai pra qualquer cidade do interior de Minas, às vezes quem tá ouvindo a gente quer conhecer, você vai só levantar a mão. E aí, tudo bem? Opa! Todo mundo vai te cumprimentar. Se você parar, você ainda entra na casa da pessoa e toma um café. Isso é do mineiro. Com broa. Te convida. Mas deixa eu só fazer uma perguntinha, Mariana. E por que Chico Rei? Isso que eu queria saber. Eu quero saber, na verdade, assim, deixa eu complementar. Quando eu conheço a Chico Rei de ver a marca em Juiz de Fora. Quando a gente trouxe aqui a Andréia e a Desirê trouxeram a ideia, e aí eu fui ver o briefing, eu fiquei impressionado com a história por trás da Chico Rei, que começa no nome. Aí eu queria saber um pouco disso, o que move vocês nesse sentido. Acho que... Tá, vamos lá.
eu acho que, lembrando que a gente tá em Juiz de Fora é visto como carioca do Brejo. Isso me incomoda muito, porque eu me sinto mineiro demais. Sim. Eu nasci numa cidade que tinha um rio atrás da minha casa. Minha casa era entre um rio e uma linha de trem, com o trem passando. E do outro lado do rio era o estado do Rio de Janeiro. Então a gente tinha... E isso é muito comum ao estado de Minas Gerais, né? As beiradas de Minas Gerais conversam muito com os outros estados. A gente vai mais pro sul de Minas, conversa muito com São Paulo, norte com a Bahia. A forma de falar vai comungando com outros estados, assim. A Zona da Mata, a gente tem uma relação ainda muito forte com o Rio de Janeiro. Joia, mas ainda assim eu não queria esquecer de onde que eu sou, de onde que minha família é do sul de Minas. Então, eu queria celebrar Minas Gerais com a marca que eu estava criando. E daí comecei a pesquisar e tinha algo que sempre me encantou muito, que é a tradição oral de Minas Gerais, né? Eu contar a história, nós somos ótimos contadores de histórias. Contar uns causos. Contar um caos. Uhum. E quando eu conheci a história do Chico Rei, que vem da tradição oral de Minas Gerais, que coloca num patamar elevadíssimo um rei, e a gente traz a história do congado, do reizado, para glorificar esses reis negros, e aquilo lá me tocou demais, pela forma como me conectava com algumas histórias, como, por exemplo, a Folia de Reis me conectava muito com a história do congado, embora na minha cidade não tivesse o congado em si, eu não conhecia, pelo menos, mas eu tinha algumas conexões que me tocavam muito. E aí, quando a gente pega a história de Chico Rei, que é uma lenda, mas é uma lenda narrada de uma forma que cria verdade não só pelos elementos físicos existentes, mas pelas tantas outras histórias vividas em Minas Gerais, de um rei que vem para o estado de Minas Gerais, vem trabalhar numa mina, escravizado. Ele consegue recuperar ouro, aí a história diz que é através do cabelo, e aí ele recupera esse ouro e a mina passa por baixo da igreja de Santa Efigênia. Através dessa igreja de Santa Efigênia, eles conseguem, através das festas na igreja, ele consegue ir até a mina e pegar esse ouro, e com esse ouro ele compra a própria alforria e faz a libertação de outros tantos, se eu não me engano, algo em torno de 400, e ele cria essa história de liberdade no nosso estado de Minas, independente de ser ou não uma lenda, é uma história que me tocava muito pela liberdade. E ali eu tava querendo liberdade de expressão, tava querendo liberdade financeira, eu tava querendo liberdade... Eu era jovem ainda, que queria isso pra mim. A palavra liberdade é bonita demais, tá na nossa bandeira, né? E aí é algo que a gente valoriza pra caramba. E aí, quando a gente vai fazendo as conexões, a conexão mais recente que eu posso encontrar é a nossa história do trabalho dentro da Ari Oswaldo, que é uma penitenciária de regime fechado. E quando surgiu a possibilidade de a gente criar uma fábrica lá dentro, e aí, um parêntese, cada profissional que trabalha hoje dentro da penitenciária, a cada 3 dias eles conquistam um de liberdade. Eu gosto da palavra conquistar, eles conquistam a liberdade, né? Quem vive no sistema carcerário, ele não ganha liberdade, ele conquista. E daí, quando eu entendo essa história de conquista de liberdade ali, eu falei, poxa, que legal, a gente pode honrar o nome através da liberdade que a gente conquista para eles. Porque hoje a gente ensina eles a trabalharem, a gente contrata eles. Na verdade, primeiro a gente contrata, depois a gente ensina. Eles são assalariados, a cada 3 dias de trabalho eles ganham de liberdade, conquistam. E depois, quando eles entram em regime semiaberto, comecei a chorar. A gente tem a possibilidade de fazer a contratação deles aqui fora. Então, a gente cria carta de emprego para eles. Então, a gente faz o ciclo completo de ensinar, contratar lá dentro e contratar aqui fora. E aí a gente entende, de fato... Eu não gosto, mas a gente usava muito no início a ideia de ressocialização. Eu falar isso agora, a palavra ressocialização. Mas eu entendi que ressocializar quem precisa somos nós que estamos em liberdade. A gente que precisa aceitar eles na nossa sociedade. Não são eles que precisam se adequar a nós. Nós que somos já cheio de preconceito com quem já pagou uma dívida existente, né? Então, acho que isso é importante. Nós
precisamos nos ressocializar para eles. Eles precisam se adaptar a um novo cenário, natural. Imagine só uma pessoa que fica 5, 10, 15 anos presa, quando ela sai em liberdade, o universo é outro. A gente está falando de uma marca agora, que há 15 anos atrás começou um e-commerce. A gente está falando, caraca, há 15 anos atrás você começou um e-commerce, não existia. Basicamente, para o grande público não existia. Não. Imagina então uma pessoa que foi 15 anos presa e agora ela sai. É outro universo. Ela precisa se adequar, ela precisa se adaptar. Agora, quem precisa ressocializar mesmo somos nós que estamos em liberdade e precisa entender o papel de importância dessas figuras na sociedade também. Para quem acho que para quem está ouvindo e vendo a gente é legal, porque você já entrou falando e isso me tocou quando eu ouvi essa questão desse impacto social que vocês causam. A penitenciária Oswaldo Campos Pires é uma penitenciária de Juiz de Fora, onde recebe os presos reclusos, e lá vocês têm essa linha de produção que eles trabalham para poder mitigar ali a pena deles. E a adesão? Isso que eu ia perguntar. E se tem um caso, né, um case que você possa... Precisa falar nome, mas de pessoas que saíram... Eu ia falar ressocializar, mas você já me corrigiu antes de eu falar. Sim. Mas que a pessoa se adaptou a essa nova realidade e está com você? Hoje são 5 profissionais já na minha linha de produção que saíram da Oswaldo. E são profissionais com alta qualidade, alta qualificação no que fazem, super comprometidos. O nosso primeiro medo em relação a essa chegada dos profissionais que vinham da Oswaldo era como que o nosso time vai se adaptar a isso. E, pô, tivemos problema zero, porque a gente trabalhou muito isso antes, sabe? Especialmente em relação ao respeito, eu acho que tem que ficar muito claro. Dívida paga, ponto. Não tem que ser questionado, ele não tem que contar a história dele, ele não tem que se justificar o porquê que ele foi preso ou porquê não foi preso. Dívida paga. Ele é um profissional e ponto. Ele não é um ex isso ou ex aquilo. Ele é um cara que tá vivendo com um olhar pro futuro. E a gente gosta de horizontes, né? A gente começou falando disso. Que lindo, cara. Parabéns. Mas não é só isso, né? Você tem todo um ecossistema de sustentabilidade ecológica, inclusive, né? Essa história começou com a escola do nosso bairro. Na verdade, ela começou lá no início, porque quando eu fazia essa produção em terceirizados, a forma de se produzir era muito esculhambada. Isso me incomodava muito, porque a minha referência era minha mãe. E a minha mãe, pô, tratava a galera com café, com cuidado, com carinho, com papo. Minha mãe era madrinha de todos os filhos que nasciam da confecção, minha mãe era madrinha. Então, eu tinha essa relação... Como é que ela chamava? Ione. Ela chama. Perdão. Então, essa relação dela com o time, para mim, sempre foi referência. Então, quando eu vi a minha camiseta sendo produzida num lugar esculachado, me incomodava demais. Então, quando a gente construiu a confecção, construiu a estamparia, foi para falar assim, olha, a gente acredita no novo modelo. Pelo menos de espaço bacana, um bocado de coisa que a gente pode agregar para o time. Então, hoje o time tem, de fato, um salário acima do piso, tem um time que tem, poxa, plano de saúde, é um time que tem um espaço bacana de trabalho, tem muito a melhorar pra caramba. E eu sempre gosto de dialogar isso pensando como que meu time tá me escutando falar isso, porque para que eu seja muito honesto com a minha fala. E a gente não pode ignorar que existe uma discrepância muito grande no nosso país em relação à linha produtiva. É desvalorizada. Então, o que a gente procura é como eu consigo valorizar ainda tendo um negócio saudável. Então, começa lá no início, de querer construir a minha confecção, de querer construir a minha estamparia ou de procurar parceiros que cumpram com o que eu acredito. Daí, depois, a gente construiu uma fábrica no bairro Santos Dumont, que até antes do espaço atual era a nossa unidade Fabril. E lá no bairro tem uma escola municipal que atende a 800 alunos. E a minha memória não me permite saber como eu cheguei lá, mas eu sei que a gente chegou e reformou uma escola desse porte, com pintura completa na escola. A gente reformou a escola com todas as carteiras reformadas. A gente colocou quadro negro. Não tinha quadro negro, era tinta verde em algumas salas de aula. A gente ajustou iluminação. A gente chamou 12 artistas de Juiz de Fora, fizemos murais na escola inteira. E a escola ficou bacaníssima. E fizemos por conta própria, com braços próprios. A Chico-Rei tinha dinheiro para pagar a tinta, mas não tinha dinheiro para pagar o pintor. Então a gente foi lá pintar. Final de semana, nosso time estava lá pintando a
a escola, e aí tem um caso, pô, que isso, pra mim, foi o ponto mais importante dessa história. Que pra dentro da sala, eu falei assim, pra dentro da sala eu não posso pintar, porque eu tô pintando malajambrado, né? Então eu preciso fazer algo, de fato, com qualidade. Aí eu chamei uma empresa de fora, a Laca Pinturas, e o Léo topou na hora. Eu falei, pô, Léo, tô precisando de gente competente pra pintar isso dentro da sala. E aí ele topou, levou o time deles, os caras fizeram em 2 dias, que a gente tava tentando fazer em 20. E aí, depois disso, ele já reformou, se eu não me engano, 3 escolas. Ele falou, porra, Bruno, esse projeto é maravilhoso. Aí ele fez um projeto chamado Pintando Bem. E ele tá fazendo esse projeto aqui de fora. Olha, é isso. É pra isso que eu fiz isso, sabe? Pra que as outras pessoas falem assim, porra, eu também consigo fazer, só basta um movimento meu. Uma grana ou outra eu consigo arrumar aqui, mas só precisa de um movimento meu. Porque se eu, Bruno, eu tenho a capacidade, eu tenho a competência de hoje liderar 160 pessoas, liderar 3 negócios, 3 marcas. Eu não tenho competência para conseguir gerar um movimento bacana na minha comunidade. Sabe, eu não tenho competência através do diálogo. Eu sei que em alguns momentos eu sou bom de oratória, eu sei que em alguns momentos eu sou bom de conectar pessoas. Então eu vou fazer isso. Eu não vou ganhar nada com isso financeiramente, mas que eu vou ganhar pela minha comunidade. Então, meu negócio é para isso. Então, a gente começou com essa escola com esse projeto na escola, e a gente criou o projeto Camisetas Mudam o Mundo. E aí, essa é uma frase de efeito, né? O Camisetas Mudam o Mundo. A gente sabe que não muda o mundo, mas muda o mundo da diretora da escola, muda o mundo do moleque que tá lá estudando, E muda tem o que mundo do começar professor. por algum lugar. Então a gente falou assim, poxa, gostamos de mudar esses mundos. Então, investimos em escola de violino, investimos na escola, investimos em cinema, até o momento que a gente teve a oportunidade de investir na Ariosvaldo, que a gente já contou um pouco disso. E aí, isso tudo estava muito ligado à história de verdade. Você falou, né, no início aqui sobre a ideia de verdade. E aí, há 2 anos atrás, a gente estava conversando sobre o Dia da Consciência Negra e a gente falou o seguinte, poxa, o que a gente pode fazer? E a resposta era unânime desse papo, que era nada, porque a gente não fazia nada especificamente para que a gente pudesse lutar por um mundo menos racista. E daí tinha outra ideia unânime também, que era quase sempre, ou em totalidade, dos encontros que eu tinha com empresários em Juiz de Fora eram homens brancos. Uhum. Se eu não me engano, quase nenhuma pessoa preta, nenhuma mulher preta. Falei, pô, a gente tem aí um espaço a ser trabalhado. A gente tem um espaço aí de combate que a gente pode trabalhar. E daí a gente construiu, junto com a GPME, empresa também de consultoria, um modelo de mentoria, onde a gente faz durante 4 fins de semana uma mentoria para 20 empresas lideradas por pessoas pretas. De forma gratuita. Quem banca isso é a Chico Rei. A gente começou isso no ano passado e a gente traz gente pesada, gente foda nacionalmente. Então a gente vem falar sobre a luta antirracista, a gente vem falar sobre gestão, a gente vem falar sobre marketing, sobre vendas. A gente faz um apanhadaço maravilhoso em 4 dias de imersão com essa turma. E é muito foda a gente olhar para 2023 e ter história de 2022 de empresas que triplicaram de tamanho por conta desse projeto. É muito foda ver gente que, assim, pô, mudou meu caminho de história. Ver gente que já consegue não só construir essa história, como ajudar a sua família. E aí conseguir entender potências que existem, que são claras, mas que a gente vive numa sociedade racista e que busca apagar as luzes para essa turma, né? E daí, em 2023, a gente também foi fazer um projeto, não um projeto barato. Em 2023, a gente não podia bancar esse projeto por completo. E daí eu falei assim, tá na hora de eu fazer a movimentação da turma que tá comigo sempre. Então, o pessoal da Viva, através do JF Summit, veio com a gente. JCC veio com a gente. O pessoal do Apogeu veio com a gente. Eu consegui essa grana com eles, consegui uma grana da Chico e conseguimos fazer o Empretecer 2. Então, a gente já tem, hoje em Juiz de Fora, 40 empresas lideradas por uma turma que já tem uma construção muito bacana com essa história. E como é que você faz a seleção das empresas? A gente primeiro a gente abre, como se fosse um edital, a gente abre espaço para esses cadastros. E o que a gente tenta é equalizar as empresas. Não necessariamente as melhores ou as menores empresas. Segmentos. O que eu procuro é equalizar. Olha, eu preciso que sejam empresas que falem a mesma língua. Porque se eu trago alguém que tem 100 funcionários, se eu trago alguém que está só ele sozinho, não conversa.
Então, a gente tem que equalizar. Então, basicamente, o que a gente faz é equalizar. Você tem um projeto, você escreveu, a gente viu que tem boa vontade para escrita ali, para falar sobre o projeto, pô, a gente tenta entrar com o maior número de pessoas possíveis, mas a gente sempre tem um limite de 20 pessoas. Então, é um projeto que me traz muita felicidade. E que é interessante que a gente fala sobre impacto, né? Impacto positivo e entrou no nosso calendário, faz parte do nosso calendário. Então a gente já está olhando para o ano que vem. Quero muito trazer o Sebrae nessa história com a gente, sabe? Para construir o Empretecer do ano que vem. Mas eu percebo que a Chico Rei é base para essa construção coletiva. E isso é muito bacana, isso é muito forte enquanto marca, isso é muito forte enquanto viver também, enquanto minha vida. Eu fico feliz de estar à frente do negócio que está construindo isso. Eu falo isso com tranquilidade, eu sei que a gente está sendo gravado, qualquer pessoa acessa. Eu sei da verdade que eu estou falando, eu sei do que eu estou vivendo. Tem dores e sabores para tudo que é lado para mim, mas eu sei que o que eu falo é real. E aí eu pego até um gancho que a gente está falando lá no IG Empreender, né? Pô, tem muita picaretagem. Tem muita gente picareta achando que você vai ficar multimilionário, que você vai ficar assim ou assado em discurso. E no pega pra capar a história é outra. Sabe? Eu acho legal deixar isso claro. Não tem facilidade, não tem mordomia pra ninguém, eu não tenho dúvida nenhuma. Mesmo que eu discorde de posições, seja de forma de gestão, de forma política, eu sei que não tem moleza pra maioria esmagadora das pessoas. Eu posso estender essa muita picaretagem também para movimentos sociais e para discursos de pessoas que às vezes falam que querem fazer o melhor, que querem um mundo menos racista. Porque você falar, mas você se mover como vocês se moveram é muito diferente. Porque você tem que chegar no lugar como você chegou, você se incomodar com uma realidade posta, que muitas vezes passa despercebida pela maioria das pessoas. Então, se você chegou num ambiente, só tinha homens e mulheres brancas, e você falou, opa, por que tem um espaço aqui para pessoas pretas surgirem? Você podia parar aí. E, de repente, falar com um associado ou outro, não, vamos fazer alguma coisa. E você executou e você correu atrás. E eu acho esse diferencial da Chico Rei e do que você está trazendo hoje aqui, estou sabendo agora, muito, muito legal. Por mais pessoas e mais empresas que pensam e que fazem a diferença. Porque exemplo arrasta. Seu exemplo arrastou a Laca. Tomara que um dia a gente consiga conversar com ele sobre esse projeto muito bacana. Seu exemplo está arrastando outras empresas, como você disse. É muito legal essa postura. De verdade. Além de arrastar, né, do exemplo, a sua essência sempre foi de liberdade. É uma base rica que você desenvolveu, criativamente falando, né? Conta um pouco pra gente os segmentos, as vertentes que você trabalha, inclusive, pergunta pra ele da Frida Kahlo, tá aí no seu papelzinho, você não tá lendo. Tô lendo, mas eu gosto que ele conte. Da Frida Kahlo. A empresa hoje, a Chico Rei, ela também não tá só nas camisetas. Ela tá em outros produtos. Uhum. Quais produtos que vocês estão hoje? Falar um pouco da empresa. Vamos falar um pouco de negócios. Tá. Qual que é o segmento que a Chico Rei tá hoje? Nosso carro-chefe são as camisetas. Perfeito. Hoje, 90% das nossas vendas são as camisetas, mas a gente tem uma venda robusta de outros produtos, como caneca, pôster, sketchbook, bandeira. E, especialmente nos últimos meses, a gente tem investido muito numa linha mais completa de vestir. Então, bermuda, calça, jaqueta, meia, tudo a gente tem trazido para Chico Rei. E a ideia de liberdade, para a gente traduz nesses produtos em conforto. E a gente fala que os produtos da Chico Rei precisam ser produtos para turistar, para andar, para bater perna pelas ruas. E turistar não precisa estar em outra cidade, em outro país. Eu posso turistar no mercado municipal da minha cidade. Então, eu quero que meu produto seja para turistar. Eu quero que meu produto tenha essa leveza, tenha esse conforto. Então, a gente tem construído cada vez mais uma marca mais completa para que eu possa me vestir de Chico Rei da cabeça aos pés. E a sua pegada é bem irreverente, né? A gente tem um espaço para irreverência. Certamente, se eu olho para o modelo Chico Rei, ele é muito mais irreverente do que carrancudo, né? Mas a gente também tem um outro espaço que não necessariamente passa pela irreverência. A gente tem um espaço que passa pela reverência. A gente reverencia a arte brasileira, né? Boa. A gente tem do lado de
A gente está do lado de Gilberto Gil, Milton Nascimento, a gente está do lado de Elza Soares, de Chico Sainz, Chico Sainz e Chico César. A gente está do lado de marcas que são importantíssimas para a construção da nossa história, especialmente da história latino-americana. Por exemplo, a Frida Kahlo. Nós fomos a primeira marca latino-americana a trabalhar oficialmente com a marca Frida Kahlo. Então, a gente tem um contrato de licença deles e a imagem da Frida Kahlo é trabalhada pela Chico Rei. Os quadros dela não são trabalhados porque eles pertencem ao governo do México. Mas a imagem dela, a gente tem um contrato e a gente faz isso de forma oficial. Assim como a gente faz isso de forma oficial, por exemplo, relações com a SOS Mata Atlântica, a SOS Pantanal, projetos que a gente acredita muito que são necessários para a nossa sociedade. Então também estão com a gente. A gente puxa Guimarães Rosa e fala que é juntos bons que a gente fica melhor, né? Então, essa construção é parte importantíssima para o nosso negócio hoje. Hoje, cerca de 40% a 50% das vendas estão relacionadas a produtos licenciados ou criativos convidados. E aí, a gente tem uma área que a gente criou há um pouco mais de, se eu não me engano, 5 anos, que é a parte de artistas convidados. E esses artistas convidados, a gente já passou de mais de 1,5 milhão, se não me engano, em royalties distribuídos a artistas independentes que têm as suas lojas dentro da Chico Rei. E a gente é responsável pela produção, comunicação. Então você também é um marketplace de novos talentos, nós podemos dizer que nós somos base para talentos, mas a gente pode dizer também que a gente começou a perceber a necessidade de expandir esse negócio, porque a gente já tinha um pouco mais de 100 nomes e não dava mais para... Como que eu lanço 100 nomes tempo todo? Imagina só, se eu der espaço para 3 lançamentos no ano, acabaram os dias do ano, né? Uhum. Então, a gente percebeu que tava vindo uma galera gigante e que a gente não tava conseguindo abrir esse espaço. E daí a gente falou assim, poxa, surgiu o momento da gente pensar com novos ares, pensar com outros horizontes. E aí a gente criou a Uma Penca. A Uma Penca é uma plataforma gratuita, onde a gente permite que qualquer pessoa crie a sua loja com uma penca de produtos. Então, hoje a gente já tem camiseta regular, baby look, a gente tem pôster, a gente tem caneca, imã, bottom, a gente vai lançar em breve eco bag, camiseta infantil. É uma penca de produtos de forma gratuita para quem quer criar essa loja. Então, por exemplo, vocês entram em Uma Penca, registram a sua marca lá, e já tem a loja de vocês, bastando enviar os arquivos das artes para fazer as vendas. A gente fala, olha, tudo bem, para você vender uma camiseta, o preço base é tal, você coloca o preço adicional que você quiser. O que for adicional é teu. Esse é o nosso combinado. A gente tem 1 ano e pouco de... Como se fosse um programa de afiliados criativos. Não é um programa de afiliados. É como um marketplace. Sim, é como um marketplace. Porém, a grande diferença é que você cria produção. a sua loja. Não é um espaço, não existe um umapenca.com para eu comprar produtos dentro do site umapenca.com. Mas umapenca.com / o nome da loja. Entendi. É possível. Aliás, esse é o negócio. Uhum. Então, sim um marketplace, porém, para que cada um construa uma marca forte. A Uma Penca, ela fica, para o cliente final, que vai receber o produto, fica quase invisível. Né? O que eu quero é que a sua marca brilhe. A gente tem 1 ano e 4 meses, não sei, 1 ano e 5 meses, e a gente tem 10 mil lojas cadastradas. A gente tem quase 3 mil ativas. A gente tem quase 70 mil produtos ativos dentro de Uma Penca. É um produto. Mas eu não entendi. Ele paga para entrar? Ele não paga nada, é gratuito. Ele só paga o produto vendido. Aí um percentual. Ele um marketplace. Ele não paga, na verdade. Ele recebe a parte dele. Então, quando ele vende a camiseta, por exemplo, é um split. Eu splito para mim a parte que eu cobro dele da camiseta e de toda a parte logística, e o que ele quer de lucro é dele. Então, por exemplo, a camiseta custa R$ 42,90. Se ele vender por R$ 92,90, essa diferença é dele, subtraído o imposto, e a gente faz tudo. A gente cuida da logística. Esse é um outro negócio. Esse é Uma Penca. Essa é Uma Penca. Essa é Uma Penca. Agora, me responde uma coisa. Muito legal. Se eu me cadastro, ponho meus produtos e não envio,
Não, quem envia sou eu. Não, eu não envio. Não, sei lá, qualidade. Tiver algum problema na base, é a sua imagem que está na frente ou não? Especialmente em relação, por exemplo, qualidade, o atendimento também é meu. Eu que faço o atendimento da sua loja. Mas se eu tenho essa blusa, eu falo que é viscose e não é viscose, é algodão. Não. Você só vende o produto que eu permito. Você só vende o produto que tecnicamente eu falo o que é. Você toca nele, te manda, passa por um crivo ou só online? Não, tudo online. Imagina só o que eu falei, a gente está falando de, em um ano, 70 mil produtos. É impossível fazer. 10 mil marcas. Administração. Então, que a gente... E é um negócio, é uma penca. Esse ano, em relação ao ano passado, cresceu quase 10 vezes. Sabe? É algo assim, a gente bateu a meta em dezembro, relativo ao mês, no dia 7. Assim, é um negócio que tem crescido muito, porque é algo que a gente fala de coletivo também. Eu crio minha loja de forma gratuita, eu crio minha marca de forma gratuita. Dera eu, lá no início da Chico Rei, poder começar um projeto... escalável. Onde não tem, super escalável e com investimento no produto zero. E o mundo hoje clama assim, muito por essa... As pessoas estão muito buscando as próprias tribos, né? Então tem lugar para muita tribo aí. Tem pra caralho. Tá, todo mundo para colocar a própria marca, o próprio insight, o próprio além do mais deles ali. Não. Eu vou além, porque um negócio não acaba e começa... Você tem que se reinventar o tempo inteiro. Tá tudo muito rápido. E aí, você ter uma estrutura de uma empresa que já faz a produção, tem a expertise logística, tem a expertise da cadeia de produção, é top. Você só tem que preocupar em vender e ter as ideias para poder botar a marca lá. Sim, o que a gente procura é falar qual que é o nosso know-how. O que a gente sabe fazer. Então, fica tranquilo. Isso aqui eu mato no peito. Muito Vou bom. fazer com você. E assim, é legal que a gente tá transformando uma construção coletiva. Nós, no início de uma penca, a gente começou a produzir de uma maneira que hoje a gente já está produzindo de uma forma diferente. Porque a gente entendeu que a impressão digital precisava ser de uma forma diferente para atender melhor ao cliente. Então, a gente tem construído isso muito coletivamente. Não é, olha, esse é meu negócio, ninguém toca. Não, é o nosso negócio. Vamos construir junto. Uma penca é um negócio coletivo. Então, a gente erra junto. A gente também acerta junto. Mas a gente faz junto com os nossos 10 mil usuários. E faz junto mesmo. Legal, né? É inovador demais você pensar em todas as possibilidades que você cria. De novo, você está possibilitando que pessoas busquem a própria liberdade financeira, por exemplo. Sim. Né? Você está possibilitando isso. Maravilhoso. Exato. E um pouco atrás, você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você tinha coragem lá atrás, não existia o cancelamento. Então, e eu não vou falar politicamente, não. A polarização é mais o maniqueísmo em si. É o bom, o ruim, o certo, o errado. Esse maniqueísmo leva a esse cancelamento. Você tem medo de lidar? E se não, qual que é a sua estratégia para se posicionar digitalmente em relação a isso? Tenho medo e isso me dá ansiedade. Tenho. Eu acho que quem não tem medo está sendo irresponsável com o seu negócio, porque é uma realidade. Então, e ao mesmo tempo é uma atenção também para o seu time, para como a gente age, como a gente... Eu fico abismado quando eu vejo marcas gigantes criando produtos canceláveis. Eu falo assim, cara, não é possível que não passou por um nível de bom senso de um grupo A ou B. Sabe? Eu acho que às vezes falta muito bom senso em alguns negócios. E eu tenho muita preocupação com essa ideia de um cancelamento. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, na maioria esmagadora dos casos, é só fechar o laptop que acaba essa história. Né? No tete-a-tete, no ao vivo, as coisas são diferentes. Então, tem muitos... A gente também tem que entender em que momento que eu sou absorvido pelo problema ou em que momento que eu tenho que só fechar o computador e falar assim, cara, isso é história para eu resolver daqui a pouco. Porque senão a gente fica doente. E eu acho que a gente tem construído uma sociedade de pessoas doentes. E eu espero que a minha empresa não seja uma empresa doente. A Chico Rei, ela debate temas que são importantes, que são difíceis. É raiz, é socialmente responsável desde o início, desde que ele idealizou o negócio, não é uma tacada de marketing. E é o que a gente estava conversando, ser verdadeiro, ser real, é mais fácil para você transpor problemas de cancelamento. Mas, se você sofresse um ataque, qual é o posicionamento da Chico Rei diante disso? Não, é só Deixa eu só falar sobre o primeiro comentário, assim, sobre os temas que a gente debate.
Na verdade, são os temas que a gente acredita, né? E para isso eu também tenho entendimento do que eu sou. A Chico Rei, naturalmente, a gente entende o nosso público, eu entendo, poxa, então eu sei que alguns temas são óbvios para o meu mercado. Eu tô falando pro meu público, eu sei quem é meu público, eu sei posicionamento político, eu sei posicionamento social. O que eu digo enquanto marca é que eu tenho um posicionamento social, não é um posicionamento político, eu tenho um posicionamento social. Se ele se enquadra em A ou B, eu deixo pro outro pontuar, sabe? Agora, desculpa, a sua pergunta... sobre cancelamento. Então, sobre preparo, depende do crise, tema, eu não sei. Gestão de crise em presença digital. Sim, eu acho que Você depende. tem alguma... Acho que depende do problema. Eu acho que, assim, eu, Bruno, quase sempre estou participando dele. Então, assim, teve algum problema, eu quero entender para tomar o norte do que a gente precisa realizar. Mas não existe um manual para algo que eu nem sei o que vai ser criticado, nem sei o que vai ser pontuado. Sim, né? mas, por exemplo, o que eu digo, sempre tem, principalmente em marketing, quando você trabalha com imagem, pessoas, se, por exemplo, vamos supor que você solte uma frase que não agrade determinado, polarizando, direita ou esquerda, tal, e as pessoas vêm até você, qual que seria a postura da Chico Rei diante de um possível cancelamento? Tá, joia. Vamos te trazer para um estado real. Deixa eu imaginar um tema que a gente trabalha e que pra gente é caro, pra gente é caro. Então vamos falar sobre, por exemplo, a luta contra a homofobia. Nós já tivemos algumas vezes pessoas que criticaram as nossas estampas. E aí eu compro a briga. Eu falo assim, porra... isso que eu queria saber. Você só não tá na marca que vende o produto que você deseja. E isso é algo, inclusive, que eu falo sempre a muitos empresários, assim, só tenha claro o que você quer, porque tem público para tudo. Eu acho... tem público, inclusive, para homofóbico. Eu acho uma pena, aliás, não acho uma pena, eu acho um crime. Mas tem gente que consome. Então, cara, fala com o seu público. Eu espero que você seja preso. Mas só não fale com um público que você não entende. Só não e você fale... mesmo se posiciona ou você tem assessoria? A gente tem um time forte. Mas você participa? Eu participo diretamente, assim, quando a gente considera como crise, eu participo diretamente. Mas esses temas que são caros pra gente, por exemplo, quando a gente fala sobre educação, tem maluco que vem reclamar da gente falar sobre educação, sobre ensino, sabe? E acho que a gente tá fazendo política. Não, tô fazendo um movimento que eu acredito social. Não é um movimento social, mas eu acredito que é um movimento enquanto pensar social. Então, se para vocês te incomoda, você simplesmente tem a opção de não comprar. É isso. Sabe? Pô, eu não gosto que o Chico Rei faz. Pô, não compra, bicho. É isso. Tem outras marcas que vão falar o que você acredita. Eu posso achar que é uma bobagem, mas vai tá te entregando o que você espera. Na Chico Rei, eu espero que você fique muito claro que é uma marca que acredita num espaço mais justo, que é uma marca que acredita por lutas sociais, que é uma marca que acredita na educação, é uma marca que acredita na luta contra a homofobia, racismo, e que acredita que ela precisa participar desse processo o tempo todo também, né? A Chico tem, por exemplo, uma linha final de encontrar dentro de agora 3 anos, o censo nacional precisa ser o nosso censo de diversidade dentro da Chico Rei. Eu não alcancei isso ainda. Eu não posso dizer que eu sou uma marca em relação a time absolutamente diverso. Nós somos muito mais do que no nosso mercado local, mas nós ainda não somos o que a gente deseja. Então é algo que a gente tem que lutar internamente também. E que eu possa refletir as minhas lutas externas internamente, porque senão vira só discurso. Né? Então, quando a gente constrói, por exemplo, em Empretecer, poxa, eu não posso falar de uma luta antirracista se eu não estou fazendo ação. Perfeito. Sabe? Eu não posso falar de educação se eu não estou investindo na educação da escola vizinha à minha empresa. Sabe? Então, se eu estou fazendo alguma ação, eu acho que isso é muito importante. Aí, repito, você pode não fazer nada. Só não vende isso. Só não vende o que você não entrega. Eu acho que isso é muito importante. Tem espaço para todo mundo. Quem não acredita nisso, tudo jóia. Eu discordo muito de você. Só não venda o que você não tem. Sabe? Eu acho que na Chico a gente vende o que a gente tem. Não, você vende, você se põe, se coloca nessa condição, você persegue os princípios e os propósitos que a empresa se apresenta, e isso está muito claro.
acho que nada mais não esperaria nada mais de você do que não se colocar numa situação como a Desirê falou, de eventual discussão, você se colocar mesmo. E eu acho que tá certo. Eu acho que é importante a gente entender qual cliente que a gente quer também, né? Eu não quero cliente que seja um estúpido com o meu time, sabe? Não faço questão dele mesmo. Então, eu tenho que entender que cliente eu tenho também. E aí, só que a gente tem uns desafios que é, por exemplo, em atendimento ao público na experiência, quando eu tô tete a tete com o cliente é uma coisa. Quando eu tô em espaço aberto, como redes sociais, eu não tô respondendo para ele, tô respondendo para todos os outros. Sabe? Então, por exemplo, a gente tem uma grande parte de clientes que criam situações abertamente, grande parte não, né? A minha grande parte de clientes espetaculares. Mas eu tenho, em alguns casos de problema, boa parte desses problemas são histórias em exagero que a gente precisa mostrar para o público externo. Calma, não é por aí não, tá? Eu tô consertando o problema, porque acontece problema, eu erro. Né? Eu entrego produto errado, eu entrego um produto com defeito, eu extravio produto, eu atraso. Uma fatia muito pequena, mas não importa a fatia pequena, para aquele cliente é 100%, né? Para ele, o erro é 100%. Eu costumo dizer para o meu time que a gente conquista cliente não é no acerto, não, é no erro. Errei com você, desculpa, vou corrigir. Eu corrigi com o cliente, então ele percebeu que, pô, beleza, quando der merda, escorrei e me corrige. Porque dando certo, amigo de botequim é fácil. Amigo num problema merda que é difícil. Aí que você vê quanto que é, você divide. A vem na hora que resolve o seu problema. Sim. Haja vista o Reclame Aqui bombando, né? Que a pessoa sai e vai pro Reclame Aqui. Então, assim, uma pena essa experiência... também, que é um serviço muito questionável. Eu também concordo. Mas é uma segurança, porque eu hoje, depois de muitos canos, porque eu era igual a você, acreditava que iam me entregar o produto. Depois de vários canos, eu não compro sem olhar no Reclame Aqui. Mas a minha questão em relação... principalmente o tempo de resposta, não é a quantidade de reclamação. Mas, por exemplo, o tempo de resposta no Reclame Aqui não muda a nota da empresa. Então, se eu respondo... Eu me pego mais no todo. Eu vou descendo e olho tudo mesmo. Porque eu acho que tem um ponto ali crucial, enquanto marca para o Reclame Aqui, que eu posso ter 100 reclamações. Se eu tiver 1 bilhão de vendas, 100 reclamações não é nada. Hoje no Reclame Aqui não fica claro. Não. Qual que é o tamanho da sua empresa? Qual é a sua margem, né? Entre positivo e negativo. Não, exatamente. Foda isso. E o score não sobe, entendeu? Não, e um negativo ele tem não tem muito mais barulho do que um positivo. Então eu posso ter um concorrente que é 1/10 do meu tamanho e ter a mesma quantidade de reclamações do que eu. Ou seja, ele é 10 vezes pior nos problemas. Mas eu não consigo correlacionar isso no Reclame A nota Aqui. não, mas a resolução de problema sim. Que aí aparece lá, problema solucionado. Aí aquilo vai Problema subir. solucionado, na real, o problema solucionado para ganhar 10 no Reclame Aqui, né? Porque existe também essa... A manipulação de dado. Não, é porque é o seguinte, o que o cliente quer é solucionar de uma forma real, de uma forma que, por exemplo, a lei me obriga, e acho que ele está muito acima da lei, quando eu digo a gente não está acima da lei, mas a gente procura fazer muito mais que a lei me obriga. Ou o cliente quer ser atendido a qualquer custo. Porque no Reclame Aqui, se ele quer ser atendido a qualquer custo, não existe uma análise. Olha, o cliente queria ser atendido a qualquer custo, então essa nota não é verdadeira, não é válida, sabe? Então, tem um... Mas eu também entendo que isso também é impossível deles equalizarem. Eu acho que se simplesmente equalizarem o tamanho da empresa versus a quantidade de reclamação, já estava lindo. Eu acho que já era um ganho incrível. Gosto muito, mas eu presto muita atenção, porque eu sei que todo mundo quer levar uma vantagem. É muito difícil, o ser humano é nato dele, é do ego dele, levar uma vantagem. Mas eu vejo tempo de resposta, como a cagona do e-commerce, né? Que eu já tomei cano. Eu olho o tempo de resposta e a conexão. Porque tem muita gente que fala coisas absurdas. E a empresa, ao posicionar, você vê que tem coisa ali. Então, isso. Vamos além. Essa conversa é de horas. É muita pressão. Você recebe aí a pressão de gerir uma empresa de 160 colaboradores. Você gera aí uma pressão social, porque você enfrenta assuntos importantes que sempre tem que ser discutidos. E como é que você faz toda essa gestão de pressão e a pressão dentro de casa, com a família? Como é que é essa gestão? Você quer voltar à confusão? Eu quero agora eu quero para a história familiar. 15 anos de empresa. No final, essa parte é minha, mas agora me deu uma dúvida. 15 anos de empresa.
altos e baixos, né? Porque é a montanha-russa do empreender, principalmente no Brasil. Dentro dessa montanha-russa, você vem se adaptando. A sua gestão, como é que ela é para você? Cria novos produtos? Porque todo mundo passa por altos e baixos, crises e bonança. Como é que você enfrenta as crises para se manter saudável nessa história? Tá, vamos lá, então. Não, é importante isso mesmo. Em relação à pressão, é terapia, né? Psicóloga toda semana para conversar sobre isso. Em relação à casa, em relação até altos e baixos, é nítido quando a Chicorrei tá vendendo muito bem ou quando a Chicorrei não tá vendendo bem. A minha companheira percebe isso no entrar em casa, né? Isso é o que eu não gostaria, que fosse algo tão presente no meu cotidiano, né? Para além da Chico, eu acredito que eu sou um bom parceiro, mas só que para além da Chico, eu gostaria que ela não me afetasse tanto na minha vida pessoal. Mas até hoje eu não encontrei um gestor, uma gestora que conseguisse fazer isso, essa divisão. Mas esse era meu grande sonho, meu grande desejo, assim, Só o seu, bonitão. Mas a gente tá falando de sonhos também. O meu também. Bruno, eu chego em casa, geralmente, quando um dia muito estressante, eu chego em casa, assim, eu paro na porta, assim, a centímetros da porta, eu faço assim, ó, dou aquela respirada e falo assim, o problema vai ficar pra trás. Aí eu entro, o problema vem junto. O problema não fica, ele não solta de mim. É de fato um desafio, mas ao mesmo tempo parceria é isso também, Você fala, né? fica aí, danado, ele vem junto. Mas parceria é isso também. A minha parceira também tem essas questões profissionais e a gente senta, conversa, a gente bate papo. Eu acho que eu tenho a sorte de ter uma parceria espetacular dentro de casa e eu acho que isso também faz parte do meu momento profissional e do momento profissional dela também, sabe? Eu acho que é uma construção a dois mesmo. Tá com ela há quanto tempo? Olha, no agregado... Tudo junto, senão você vem com pouca coisa. No agregado, No agregado é ótimo. eu acho que a gente deve ter uns 17 anos, 17, 18 anos juntos. Quase 20. Mas você não me contou. Antes você trabalhava com estoque, depois passou a não ter estoque, tinha sede, mudou. Você vai se adaptando aos desafios e seguindo, como você falou lá no início. Sempre sonhando. Eu acho que eu crio desafios, né? O pessoal lá na fábrica tem pavor quando me vê contando o chão com passos. Ele fala, lá vem o Bruno fazendo obra de novo. Lá vem o Bruno querendo mudar o espaço. Mas eu sou o que gosta de criar esses espaços, esses desafios. Eu adoro mudança, inclusive. E eu acho que isso faz parte da minha jornada. Então, acho que o desafio... não me mete medo, não. Eu gosto. É bom quando você mata no peito e fala assim, resolvi. E quanto maior o problema, maior o peito, né? Verdade. Então, isso eu acho que a gente vai construindo uma caixa forte para isso, assim. Tem momento que a gente cai, né? Eu acho que eu não conheço uma história de puro sucesso. Assim como não conheço uma história de puro fracasso. E tem uma relação de fracasso e sucesso, que eu gosto muito dessa percepção, que é a ideia de, naturalmente, quando a gente tem o sucesso, a gente vai pro espelho e se sente fodão. E quando a gente tem o fracasso, a gente vai pra varanda e fala, como quase comete araquiri, né? Tipo, a gente quer ver o pessoal ver a gente sofrendo e essa relação deveria ser o contrário. No momento de fracasso, a gente tem que ir pro espelho e lembrar quem a gente é. E no momento do sucesso, a gente tem que ir pra varanda e agradecer quem constrói isso com a gente. E eu acho que é importante a gente preocupar também com a relação sobre o que é sucesso, né? Porque a gente vive naturalmente, não vai mudar, a gente vive numa sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela é baseada por grana. E quando você acredita que o sucesso está baseado puramente em grana, você virou refém desse processo capitalista. Que quer isso de você, né? Que quer você norteado por gerar riqueza, riqueza, riqueza. Eu me norteio por experiência. Eu me norteio por relações. Eu quero fazer grana, mas não é meu norte. Então, se não der certo por grana, eu não deixei de fazer sucesso.
porque o meu sucesso estava em outra ponta. Eu entendo que grana é fundamental para um negócio, ou para qualquer cidadão que vive numa sociedade capitalista. Ele é base para mim. Ele só não pode ser fim. Isso é outra história que a gente vê de picaretagem demais, porque é um bocado de gente que fala isso. Eu falo isso com tranquilidade, que eu acredito e vivo isso. Então, eu acho importante ter essa resolução sobre o que é sucesso ou fracasso para cada um. Não deixa o outro definir o que é sucesso, o que é fracasso para você. Construa a sua percepção, sabe? Às vezes conversar com a gente é mais difícil que conversar com o outro, né? Mas converse contigo, assim, entenda. O que você vai desejar como sucesso? Você chegar no fim da vida abarrotado de grana e sem relação com a tua família, sem relação com seus amigos, sem relação, sei lá, com qualquer coisa. É sucesso? Se for, joia. Pra mim, Bacana. não. De jeito nenhum. Eu acho que é importante cada um desenhar o que é sucesso ou fracasso. Concordo. Aqui a gente fala, né, que o sucesso vai além do trabalho, vai para a família, para o negócio, É de vida, é de propósito. para tudo. E faz sentido. A ideia de capitalismo, ela é muito antiga, né? Então, assim, a ideia do capital, eu acho que com o futuro a gente vai tender a entender, a compreender quais são as riquezas que a gente tem que buscar. Não vai estar só no capital, dinheiro, vai estar no bem-estar, vai estar numa Mas ideia isso tá dentro de de alcançar cada ao outro. Eu acho que a conjunção de ideias, uma ideia religiosa, uma ideia social, uma ideia econômica, vai te levar Acho a uma que tá conjunção de... Talvez aí... Eu quero. que- É muito pessoal, personalizado. O que eu quero? O que é muito importante pra mim? Eu estar muito rica e sem estar em contato com a minha família? Não. Prefiro menos grana. Entende? Esse equilíbrio para que você realmente se sinta. Não faz sentido, né? Você ter realizado, dinheiro né? e não tá Pra bem. mim, não. Não Mas pra tem com o que algumas compartilhar. pessoas, sim. Para algumas pessoas, algumas pode pessoas, fazer sim. sentido. Eu acho que é justo. É justo. Acho que cada um tem. Só que é isso, só tem que entender o que faz sentido pra você, o que é sucesso pra você. E não deixar que o outro diga o que é sucesso ou não. Não é fácil, não. Acho que também precisa de terapia. E agora eu vou tombar ele. Dentro disso, eu já percebi que família para você é muito importante. Entra, Mariano. Não Da sei. família. Eu não Eu tava tenho... brincando. Você entendeu? Entendeu? Tô entendendo. Hoje a Desirê, deixa eu falar uma coisa com você, Bruno. A Desirê hoje ela tá meio se jogando, ela tá com uns brincos grandes, ela tá toda querendo assim, ela tá toda, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Gente, eu tô vaporosa. Trabalhada nas joias Balde. No momento merchan, olha só, Bruno. Pior que é merchan, tá, Bruno? É merchan, porque aqui eu falei que é verdade, é real. Mas eu sou uma clientona, tá? De onde? Balde Joias. Ó, QR Code na tela. Então tá em Não, cima. e tem desconto. Então tá em cima, faz assim, ó, faz pra cima. Vai pra cima. Isso. Desculpa, gente, o sininho, perto do sininho. Pode clicar lá e tem desconto. Só não sei o quanto desconto. Acho que é 10%, mas eu não sou um ser muito centrado para dar o exato. Então é melhor entrar no WhatsApp e perguntar. Agora, cada joia... Me sinto, tá? É isso aí. Bruno, ela tá falando porque a gente gosta de entender família, sabe? Existe todo um pra trás que constrói. E você construiu esse arco de história que veio do cheiro da malha do trabalho da sua mãe. Então você sentia ali desde criança. A criatividade do seu pai, que você também não explicou, até quer saber como é que é isso. E aí você vem pra paixão sua. Aí você encontra uma pessoa, que você tá com ela, você tem quantos Quase anos? 20 35 anos? 36 anos. Você tá com uma pessoa 20, tá com uma pessoa desde os 16. Ou seja, uma pessoa que... Não é isso? Você tem 35 18. menos 20, vai estar com 15. Não, eu acho que é 18 anos que ele tem. É, João. 18, 19, por aí. Fui eu que te confundi. Tá bom. Mas enfim, você tem aí essa... Parece pra gente que isso é muito importante, essa construção. Constrói a pessoa, a persona que você é, né? E a gente gosta de saber disso. Da importância da família para a pessoa. É importante para você, assim? Conta pra gente um pouquinho disso. O que é a família? Mãe, pai, sua esposa, a companheira, é para você nessa construção da sua marca? Eu acho que o ponto é, a Chico Rei é importante pra mim. A minha família é muito mais que isso. É muito mais além que da bar. Chico Rei. presta Eu acho que esse é o ponto, Show. assim, tipo... Boa. Eu não trocaria, mas sem pensar. Não trocaria essas relações que eu tenho, seja de amizade, seja de família, em relação ao meu negócio. O negócio reconstrói. O negócio você inventa, você faz um novo a qualquer momento, né? Família não.
Família, eu tenho o valor dela desde o meu princípio. Então, eu acho que pra mim não tem comparação. Esse é o ponto, assim. Não é que um é menor, não é porque não tem comparação, é porque, pô, Faz. minha parceira tá lá em cima. Meus pais, sabe, minha família estão lá em cima, cara. Meu negócio é parte de um processo. Eu tenho 36 anos. Provavelmente eu vou criar esse, vou criar outro negócio, e vou criar outro. Talvez até o final da vida eu tenha criado uns 5 negócios. Então, assim, são outras. Não dá pra comparar banana com laranja. Não dá. Boa. Não dá. E você falar isso já diz tudo, você sabe, né? Você colocar desta forma já diz tudo que a gente acredita também. Exatamente. Nossa família, o que a gente acredita está muito além das coisas que eventualmente a gente produz, a gente faz. E de forma concomitante, elas também são base para aquilo para aquilo que a gente faz. Porque se a gente faz com uma base sólida familiar, de amigos, aí a família que a pessoa construiu, né? Não precisa ser necessariamente a família Consanguíneo. consanguínea. Mas isso causa ali uma base forte para construir várias outras coisas. Eu acho que dá coragem na gente, sabe? Costa quente. É você Sim. ter pra onde voltar, cara. Eu só penso nisso. Eu tô com o maior problema. Eu vou levar o problema pra casa? Eu vou, cara, inevitável. Mas ele vai me ajudar, o meu parceiro, tá? O meu marido. Ele vai me ajudar, ele tá comigo. Essa segurança não tem preço. Aí eu falo pra gente, fica mais fácil. Pra mim, fica mais fácil. É o pra onde voltar e de onde partir também, né? Exatamente. E filhos, você tem? Não, só cachorros, por Só enquanto. cachorro? É. E quer? Quero sim. Quantos? 5, 3, 2? Eu escolheria uns 3, mas acho que a Nara tá feliz com 1 ou 2. E você tem cara de gostar de família grande, né? E ali em Paraíba. Eu Lá gosto em de Paraíba movimento. é interiorzão lá, com aquela mesa de madeira com um monte de filho e neto. A Já família atendeu é do sul de professor? Minas. E no sul de Minas é uma mesa cheia de bolacha no meio com a confusão em volta, né? E café. E eu gosto pra caramba disso. Bruno, você falou aí falando de família, você falou de novos negócios. O que você tem de ideia para novos negócios? O que tem aí na mente que você pode contar pra gente um pouco? Tá. Dá um spoiler para nossa audiência. Talvez pode rolar um spoiler. Mas a gente já falou da Chico Rei, a gente já falou da Uma Penca. Tem um outro projeto também que a gente criou no ano passado, que é a MaisUni. A MaisUni é a primeira plataforma de uniforme escolar no Brasil. Então, o que a gente fez foi o seguinte. Cara, a gente não quer que os pais, no momento mais agitado do ano, tenham que ir na lojinha, na rua, pegar o uniforme dos seus filhos. A gente quer que ele entre no site, escolha o uniforme, compre, receba em casa e as escolas recebam royalties por essas vendas. Porque hoje, em maioria esmagadora, também não funciona. Então, a gente criou essa plataforma no ano passado, a gente começou com 600 alunos. A gente começa 2024 com 24 mil alunos atendidos por essa plataforma. Legal. E aí a gente atende online, a gente também pegou uma operação em Madureira, no Rio de Janeiro, mas o nosso forte é online. Então, você pode perceber tanto pela história de Uma Penca, tanto para MaisUni, que a gente falou assim, eu tenho know-how em fazer logística, eu tenho know-how em operacionalizar esse projeto, eu tenho know-how em construir sites. Então, o que a gente fez foi trazer esse know-how que a Chico Rei construiu nesses anos e levar para o mercado através de outras máscaras, assim. Então, a gente tem cada um com seu objetivo, mas com a base igual. A minha logística de Uma Penca, de MaisUni, de Chico Rei é junto. É mesmo, a gente criou o grupo, é o Grupo Molho. E aí, esse grupo é responsável por essas 3 marcas. E aí, eu falei lá no início... É uma holding? Aí a gente... É uma holding. Eu falei lá Uma holding chama molho. Exato. O molho. O molho. Que Massa. é essa mistura de tecnologia, criatividade e borogodó. E aí, falando em tecnologia, é algo que a gente tem muita vontade de levar a tecnologia criada por nós para o mercado também. E aí, isso pode ser um spoiler, pode ser um sonho, ou pode ser um big projeto. A gente tem tecnologias criadas internamente, desde operação, desde desenvolvimentos, seja para e-commerce, desde produtos em relação à avaliação
seja de produto ou de mercado. A gente tem internamente, a gente começa a desenvolver agora o nosso próprio CRM. Então a gente consegue construir uma rede de novos produtos com um potencial muito grande que nós tínhamos de tecnologia. Talvez a gente leve isso para o mercado. É algo que a gente, em breve, a gente já tem finalizado esse projeto, em breve a gente começa a apresentar para buscar investidor para esses novos negócios. E não só para esse novo negócio, mas é algo que a gente também tem olhado para o mercado também enquanto Chico Rei, a possibilidade de expansão desses projetos. A gente vê a necessidade de trazer parceiros com mais bala na agulha para expandir esses projetos para outros universos, né? A Chico Rei embora já seja um negócio com um pouco mais de 15 anos, a gente percebe que tem muita estrada a ser construída, tem muito atalho para ser pegado ainda. Sabe que me chamou muita atenção nessa sua fala final? É que você inovou, você buscou nichos escaláveis, mas fazendo o que você sabe fazer de melhor. Não pulverizou, sabe? Isso me chamou a atenção. Ok, eu vou, mas ele tem expertise em todos os nichos que ele começou a abrir. Então, a tecnologia já desenvolvida internamente, acho que vai ser bem mais que um sonho. Um big projeto, hein? Também acho. Bruno, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar com a gente a sua história. Pô, um pedacinho da sua história, imagino que tem um monte de coisa, de causos aí para serem contados. Obrigado também, parabéns pela iniciativa. Eu sou muito, muito fã de empresas que empreendem e que trazem impacto social. Se um décimo das empresas brasileiras fizessem isso, a gente teria um país muito melhor. A gente fica, às vezes, esperando dos políticos aquilo que a gente poderia fazer, né? A gente falou agora há pouco, se você quer ter um mundo melhor, comece varrendo a própria calçada. Se você começar varrendo a própria calçada, a gente acaba trazendo aí um mundo bem melhor. E a Chico Rei tá varrendo a própria calçada e a calçada dos outros nesse caminho. Parabéns. Muito bom ter você aqui. Obrigada mesmo, de coração. Uma puta experiência pra gente também, né? O nosso podcast é novo, mas a gente tem trazido gente de peso e você veio coadunar com isso, né? E porque pra gente você é um puta exemplo. E dentro disso, qual a dica que você daria pra essa galerinha nova pra ter coragem de empreender como a gente fazia? A dica que eu sempre gosto é arrastar a bunda no chão, sabe? Vai pro rala, faz o teu corre, faz no que você acredita. Não acho que nem a minha história nem de outros tantos precisam ser imitadas, sabe? Constrói a tua história, eu acho que isso é muito importante, porque senão você acaba caindo em histórias que, especialmente dias atuais, são histórias para rede social. Então cria sua história, você sabe do que você tem vivido, e eu acho que todo mundo tem potencial de construir, todo mundo tem que descobrir isso dentro de si, porque todo mundo tem potencial de fazer algo grandioso. Show. Obrigado Show. pelo papo. Nossa, muito bom. Eu que agradeço. E você finaliza aí com clica aqui, toca o sininho, segue. Essa parte não é minha. Bullying que tem aqui, tá, Bruno? Você tá percebendo? Bullying o tempo inteiro. Gente, ó, se você chegou até aqui, se inscreve no canal. A gente tem aí milhares de visualizações e a gente precisa muito que vocês se inscrevam, porque quando você se inscreve, o YouTube entende que o canal é importante. Você já ouviu esse discurso várias vezes nos vídeos que você vê e realmente é necessário. Então, por favor, se inscreve, dá um like, comenta. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição todos os links que o Bruno mencionou aqui, Bruno, até para as pessoas conhecerem esses projetos, conhecer esses empreendimentos que a Chico Rei tem. Então, deixa de comentar que não, tá bom? E a Tecla sabe, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Isso aí. Valeu, Bruno. Obrigadão, cara. Obrigado.